sutileza das ideologias contrárias à família. Amém? Ai, as crianças estão acabando de... Mas hoje a gente vai ter uma aula que a gente está batendo bastante ultimamente, né? Estamos falando dentro do que nós já estudamos nesse trimestre, e a gente tem falado bastante sobre família, porque a gente vê um ataque muito grande também contra as famílias. E a igreja, né, está também, não contra-atacando, mas aprendendo, aperfeiçoando, nos moldando, nos preparando. Amém? E hoje a gente vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Estava lendo aqui esse texto, estudando em casa, e na verdade a gente vê que agora contra a família, o inimigo, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso. Eles não estão vindo nem com muita sutileza, né? Eles não estão nem muito sutil, não. A gente tem visto os ataques, assim, bastante claro contra a família, né? Mas até algumas coisas que eles ainda estão sorrateiramente. Mas a igreja do Senhor atenta a isso. Nós não vamos deixar que este projeto que o Senhor desde o princípio formou acabe. Nós não vamos deixar que seja um projeto, como muitos falam aí fora, um projeto que não deu certo. Não. Não vamos deixar que não é um projeto falido, mas é um projeto que deu certo. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez é bom, perfeito e agradável. Né? E a gente vê aí que tanto é um projeto perfeito a família, que o inimigo quer acabar. Se fosse algo que não fosse tão bom, ele não atacaria tanto. E a gente vê bastante ataques contra a família. E a gente vai estudar sobre isso hoje, amém? Vamos para a introdução, que fala assim: nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também os perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua. Vamos ler comigo, irmãos. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Grender de gêneros. Essa introdução ela fala a respeito dos fundamentos sobre o qual a família está edificada. Nós temos fundamento, e o nosso fundamento é a palavra de Deus. A nossa família está edificada na palavra de Deus. E aí a gente vai ver a respeito disso. E está falando também, né, algumas práticas que hoje, para o mundo, é normal, natural, a infidelidade. Sempre, né, as pessoas falam aí fora, dá um pulinho, é normal isso acontecer, mas na igreja não é. Na igreja não pode ser. E aí ele fala aqui, pode mudar os rótulos, mas o veneno continua mortífero. O final é morte da família, como nós estudamos nas lições passadas. Não adianta. Eles podem mudar rótulo, pode mudar caminho, pode mudar jeito, mas o final vai ser a morte. Morte da família, morte espiritual. E alguns chegam até morte física mesmo. A gente vê quantas famílias destruídas aí. Quanto homens matando mulher, quantas mulheres matando homens, por causa de infidelidade, porque acha, né,
alguns falam, ah, não, eu matei ela porque achei, porque, né? Então a gente vê que o final pode chegar até a morte física mesmo. E aí ele fala, por outro lado, os pais devem ter cuidado, porque a gente vai estudar também sobre o nosso papel de pais na família. Que a gente sabe que a palavra, ela todo tempo está nos ensinando. Né? E é por isso que a gente vai ver, porque os fundamentos da nossa família é tudo em Cristo, é tudo na palavra. E aí os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções. Irmãos, é o que quando eu falei, não está nem sutil mais as distorções das sexualidades, está sutil, está escancarado, está uma coisa assim, né? Que às vezes quer até colocar dentro da nossa goela. Da sexualidade com uma teoria Wenderquer, essa teoria aqui. Eu até tirei o print dessa teoria, só que eu deixei o celular em casa, então não adiantou tirar o print para ler. Aí eu levantei, o celular estava descarregando, deixei isso carregando. Mas essa teoria, irmão, ela quer dizer que, mais ou menos que eu me lembro, que eu li lá, né? Quer dizer que o homem, ele... Peraí, deixa eu ver só para mim não confundir, porque tem o não binário, né? Só um minutinho aqui, eu cheguei a escrever aqui alguma coisa. Mortífero significa morte, né, pastor? Isso, morte. Mortífero é morte, né? Como eu falei. Morte espiritual, morte do casamento, morte... Existe várias tipos e morte, isso, pode chegar à morte física, né? Como pessoas que matam os seus cônjuges, né? Por causa da infidelidade e por causa de outras coisas. Existem vários tipos de morte que vai matando o espírito da pessoa, a carne, sim, matando o sentimento. mata tudo. Mata tudo, é verdade. Essa teoria, ela fala sobre o gênero, que afirma a orientação sexual e a identidade sexual. Essa teoria que foi de Wenderquer. Ela fala mais ou menos sobre o gênero, dizendo que a pessoa, ela não tem só um gênero sexual. E a orientação sexual também. Quer dizer, a pessoa pode ser o que quer. Né? A pessoa é homem, na mesma hora é mulher. Eu acho que é a mesma coisa do não binário. É porque é tanta teoria que eles ultimamente estão levantando que a gente acaba se confundindo no que cada uma quer dizer exatamente. Né? Eles estão procurando meios para se impor na sociedade. Então eles, né, falam bastante coisa. Então, irmão, a gente tem que ficar de olho nessas distorções. Na verdade, a gente tem que saber, né, quando eu li aqui, eu falei, peraí, que teoria é essa? E aí depois a gente vai, aí tem outra, estão se levantando várias teorias, vários grupos para poder se impor na sociedade e com isso acabar com a família cristã. Porque o alvo deles é a família cristã. Bem, família é projeto de Deus. Uma instituição divina. Irmãos, a gente sabe que família foi criada pelo próprio Senhor. Né? Então ela é divina, é dos céus. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separe o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à instituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade, falando de Deus, né? E nele, Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja, e nele Deus também inclui a família. Ou seja, a família, ela está incluída em todos os projetos divinos. Todos os projetos que Deus fez para a humanidade, e não foram poucos, porque Deus, ele é tão cuidadoso, né? Cuidadoso e criador. Então ele criou projetos para a humanidade, para a sociedade,
para a igreja, e todos esses está fundamentado a família. A gente vê que família foi no princípio de tudo. No princípio, o Senhor instituiu a família. Foi lá, pegou Adão, né, depois de o que a gente vê aqui no textual, depois dele ter criado os animais, foi lá, deu a Adão os animais, falou, ó, qual o nome, tal, mas olhou e viu que Adão não tinha uma mulher. Ele foi, fez cair sobre Adão o sono, e ali criou a mulher e falou para Adão, olha, osso do seu osso, carne da sua carne, e deu os primeiros parâmetros. Falou, olha, deixará o homem, seu pai, sua mãe, iniciar a sua mulher, e ali o Senhor começou a colocar a base da família. Então a gente vê que para tudo o Senhor instituiu a família. E, irmãos, o que seria da sociedade sem família? Eu fiquei lá em casa, eu fiquei pensando, falei, imagina se não houvesse a instituição família. Fosse algo assim aleatório, cada um fizesse, criasse, a humanidade já teria se extinguido, né? Porque não teria dado continuidade. A pessoa iria ficar só, eu não sei como seria, mas seria algo sem graça. Porque com família é engraçada, né, irmãos? Nós temos nossos problemas em família, né? Tem aquele, toda família tem aquele que é muito engraçado, tem aquele que é chato, tem aquele que ninguém... é o distante, é o primo distante, porque né, é mais conservador, ou é mais metido mesmo, mas é família. Agora mesmo a gente estava conversando, até falando sobre netos, antes da EBD começar, é família, cada um é de um jeito, é família. Então assim, tem aquele que é mais, que resolve tudo na família, aquele que está sempre falando no grupo de família, aquele que bota lá bom dia de manhã, de tarde, de noite, tem aquele que não responde, nem de dia, nem de tarde, nem de noite, aí as pessoas reclamam, mas tem toda a família assim, a gente começa a falar, todo mundo vai se identificar. Só muda o CEP. Só, exatamente. Então assim, é algo do Senhor, é algo divino, é algo que o Senhor nos deu para esse contato mesmo. Tu vê uma pessoa que mora sozinha, ela até tem algum familiar, mas assim, ela mora sozinha, uma pessoa que até as outras pessoas, um vizinho que mora só, a gente às vezes a gente tem a nossa família, quando acontece uma data comemorativa, a gente quer chamar, porque não está sozinho, quer levar algo, né, para fazer um pratinho aqui, vou levar porque a gente tem essa coisa de família. Então, gente, é algo divino. Seria sem graça se não tivesse família. Tem seus problemas? Muitos. Mas não é algo que o Senhor separou. Então a gente vê hoje a sociedade querendo acabar com isso, porque é dos céus. E como a gente leu aqui, todo plano para a igreja, Deus inclui a família. Todo plano para a humanidade, o Senhor inclui a família. E todo plano para a igreja, Deus inclui a família. Não tem como a igreja crescer se não houver famílias. Como que a igreja vai crescer em tudo, em tudo, em tudo? Crescer em números, crescer em espiritualidade, crescer em caminhada, em projetos, se não houver família. Porque uma pessoa, outra pessoa, vamos dizer que não tivesse pessoas que não tivesse família dentro da igreja. Uma pessoa solta, outra pessoa solta, outra pessoa solta. A pessoa está aqui na igreja, vai se encher, mas vai chegar em casa, não tem aquela, como ramificar, como aumentar. Diferente é quando você chega na igreja e tua família está tudo no mesmo projeto, tudo no mesmo propósito. Ó, a gente vai fazer isso assim, assim, todo mundo junto. Ah, estamos em jejum, todo mundo junto. Ah, vamos orar todos juntos. Então, é algo que faz o crescimento da igreja. Então, o projeto de Deus, o Senhor, quando Ele coloca um projeto para a igreja, Ele pensa na nossa família. Amém? Amém, irmãos? Amém. Esse aqui
já tinha todo mundo indo embora. Não, estamos aqui. Amém. A célula máter, ou seja, a célula principal da sociedade. Qual é? Fala, irmãos. Contexto social. Família, isso, a célula máter da sociedade. Família. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, como a gente já leu aqui, lá em Gênesis 2:24, o Senhor primeiro, na sociedade, ele vai lá e ele institui a família com Adão. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Foi tudo que a gente estava comentando, né? Este fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, ora presenciados. A desagregação, ou seja, a separação da família moderna, a família de hoje em dia, está no topo dos principais problemas sociais que a gente presencia. A gente vê aí hoje falando muito sobre todos os problemas que a gente vê acontecendo por causa do novo modelo que eles vêm querendo colocar, né? O Senhor criou macho e fêmea e pegou e falou para Adão: olha aqui, ó, essa é carne da tua carne, osso do teu osso, farei uma disjuntora para você. E foi lá e falou: olha, homem e mulher, o homem deixará, né, sua casa e ajuntará a sua mulher, e ambos serão uma só carne, tal. Modelo da família. E aí a gente vê a mudança, as pessoas querendo mudar o princípio. E aí é onde acontecem todos os problemas. A irmã queria falar alguma coisa? Ah, pensei que a irmã levantou. Amém, irmãos? Estão entendendo? Essa lição está bem explicada, né? Não tem assim muita coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Então vamos continuar. Vamos falar sobre os fundamentos, né? Como o Senhor, ele ao criar a família, ele dá os fundamentos também. Ele dá instruções. Irmãos, tudo o Senhor nos instrui. Tudo. Igreja é assim como a gente, né, tem estudado, tem aprendido. Até naquele estudo que a gente falou sobre Efésios, o Senhor vai estudando as instruções. Humanidade, sociedade, não tem nada que vocês vou criar e vocês dão jeito de vocês, não. Tudo o Senhor instituiu. Esse é o problema da humanidade hoje, que não quer seguir o ensinamento do Criador, de quem criou. Esse é o problema. Até nas lições passadas, até mesmo onde eu lecionei, a gente falou sobre isso. Tem uma bússola, tem uma regra de fé do Criador, não é de ninguém, foi quem fez. Gente, não tem como, não tem ninguém mais que saiba mais falar sobre aquilo do que a pessoa que criou. Se eu criei, eu vou te informar como é que faz, porque eu formei aquilo ali. E só que as pessoas não querem seguir. É onde dá o problema. Não, o Senhor criou, mas aí, ó, eu acho que ele estava dormindo quando ele pensou nisso aqui, eu acho que agora pode melhorar, e não é dessa forma, né? Então, tem o fundamento da família cristã. E o fundamento, a gente estuda também sobre essa parte, numa das lições, que o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento,
Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, sobretudo exigido. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Ou seja, antigamente, a gente vê no Antigo Testamento, a poligamia era praticada, né? Tinha-se mais de uma mulher, o homem. Né? E se a gente for ver, a gente entra em outro contexto, só o homem que tinha mais de uma mulher. Né? A mulher, ela tinha que pertencer somente àquele homem. Aí a gente entra também em outros contextos, mas não é o nosso caso agora. Mas antigamente, até no Novo Testamento, na Bíblia, a gente lê a respeito disso. Né? Salomão teve muitas mulheres, eram permitido, né, se deixava ter por causa que, né, eles estabeleceram assim, foi permitido até o Senhor, o próprio Deus, dar um fim nisso no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente vê a poligamia, era praticável, mas quando chega no Novo Testamento, o Senhor, ele vem falando, quebrando sobre isso, falando isso. Né? E ali começou a ter a mudança da criação da família. Já não era mais, o princípio já não era mais da forma que o Senhor tinha estabelecido. Então, a gente vê que assim, o casamento estabelecido pelo Senhor, pelo Criador, a família cristã, ela é monogâmica e heterossexual, ou seja, homem e mulher. E o homem, um cônjuge só, né? O casamento com um cônjuge só. Bem? Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Jesus, no início, o Senhor criou, em Gênesis, a gente lê que o Senhor fala, Deus fala, macho e fêmea, o Senhor fez. E Jesus, lá em Mateus 19, Deus criou homem e mulher. Isto mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. E não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Para nós cristãos, não há dúvida quanto a isso. Amém? Irmãos, compartilha comigo. Amém. Eu acordado. Eu não entendia o que era heterossexual. Agora, mais ou menos, que essa vida aí que o povo leva, eu acho que não entendia isso. Agora eu estou quase querendo entender. Agora está quase entendendo, né? Então vamos entender. É difícil, né? Heterossexual é homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. O casamento é... Como é que se fala? Sexo oposto. É homem e mulher. É heterossexual. Homem e mulher. Não é homo porque são iguais. Homo. Quando você fala de homo, porque são iguais. Por isso que fala homossexual. Isso. Aí são do mesmo sexo. Isso. Homem com homem é homossexual. Porque as pessoas antigas não entendem esse negócio aí, não. Eu já sou antiga. Pastor, Não sei assim. isso é algo que é só do ser humano, né? Do homem, porque os animais, que também Deus criou, e foi constituído da mesma, assim, natureza, cada um no seu par, não existe isso. Porque eles são irracionais. Então, e as pessoas, São racionais? não, eles são irracionais, né? Os animais. Não sei, o ser humano que é Que racional. é racional, que quer criar isso aí fora do que Deus criou, porque se fosse assim não iria existir, né, mais nenhum animal, não ia existir nenhuma espécie de ser humano, porque uma mulher não tem como gerar filho com outra mulher. Precisa ter um macho e uma fêmea para procriar. Então, assim, 2 homens não tem como engravidar. 2 mulheres sozinhas não tem como engravidar. Então,
Por aí, pela lógica, a lógica, sem qualquer outro tipo de teoria, já é algo contraditório. Porque para uma mulher gerar um filho, ela pode gerar a partir de um sêmen de um homem. Não tem como tirar o sêmen de uma mulher e implantar no barriga de outra mulher. Ou uma mulher ter relação com outra e implantar. Então, só a lógica já é o suficiente para provar que isso aí é algo totalmente controverso. É acabar, né, com a humanidade. Não existiria gente. Porque como é que um homem vai gerar? Como é que um homem vai por ele mesmo com outro homem ter outro filho? A não ser que isso crie robôs, invente laboratório, coisa desse tipo. É algo assim, é algo um depende do outro. Que não, na verdade, né, eu perguntei assim, para nós cristãos, não existe dúvida. Biologicamente, para até aquele que não é cristão, ele vai ver que não tem uma lógica, né? Mas aí é onde as pessoas começam a distorcer tudo e para o seu bel prazer. Para ter o prazer, eles mudam tudo, aí você vê, né, tanta coisa acontecendo. Um homem que aí quer ser mulher, mas aí depois ele casa com outro homem, que era, enfim, é uma confusão. Que se veste aí tu vê o que era homem, que se tornou homem, daqui a pouco está grávido, mas por quê? Porque o organismo dele, né, é de mulher, mas ele é, enfim, é uma confusão. Mas a gente tem um fundamento dentro da palavra de Deus, é onde a gente segue, onde nós cremos e é onde nós não vamos abrir mão. Amém? Então, esse é o fundamento da família cristã. E o tópico 2 fala sobre o casamento indissolúvel e confessional. Tem umas palavras que... Eu vou falar que é as palavras, vou falar que é igual de quinta-feira, né, pastora? Outro princípio do casamento bíblico é aquele que é indissolúvel. Assim, algumas coisas, ele pegou um apanhado do que nós viemos estudando, sobre, né, a parte do divórcio, sobre a parte da imoralidade sexual, algumas coisas que a gente veio estudando, que é o que está querendo acabar com a família. E a gente estudou também a respeito disso, casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Ou seja, né, assim, Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, 6 fala a respeito disso. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre, como a gente estudou, todo mundo participou das aulas? Todo mundo está aqui participando das aulas, né? Já foi dito, estudamos, até o Israel que deu essa aula sobre essa parte. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Neste caso, há ainda a possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído. Ou seja, né, tem uma cláusula que o Senhor colocou a respeito do adultério no casamento, que dá a livre escolha do cônjuge estar no casamento ou não. Mas também, se houver o perdão, que o Senhor abençoe, né? Se houver o perdão, ficam tranquilos. O que faz com que o casamento não seja dissolvido, ou seja, o perdão. Ainda a questão do abandono por parte do não crente, que quando o apóstolo Paulo deixará o cônjuge abandonado, não... Peraí, deixaria o cônjuge abandonado e não sujeito de... Isso. O apóstolo Paulo que escreveu na carta de Paulo, em 1 Coríntios 7, ele fala a respeito disso. O abandono um dos cônjuges abandonou o outro cônjuge, aquele que foi abandonado, ele ficaria livre, não ficaria preso ao que o abandonou. Né? Nós estudamos também a respeito disso. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra.
Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Segundo as Coríntios também fala a respeito disso, né? Um ser crente e o outro não. Então, a gente estudou também a respeito disso, falando a respeito de quê? Você já confessei na verdade disso. O marido não crente, se ele abandonar a mulher, né, a mulher também está presa a ele. Eu acho que foi a respeito disso que a gente estudou, irmão. Mas a gente está, todo mundo aqui estava na aula, não estava? Sim. Amém. Amém. Então vamos prosseguir. Quem não estava, depois vai lá, pega, lê, está aqui na revista, né? Está no YouTube, a aula está gravada, né? Aí não precisa nem ler, se tiver alguma dúvida. Amém? Vamos para... Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso, irmãos? Não? Está todo mundo bem? Então vamos continuar. A sutileza, agora a gente estava falando a respeito dos princípios, né, dos fundamentos da família cristã. E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre a sutileza da nova configuração familiar. Irmãos, é como eu falei, essa lição, além dela estar bem explicada, é algo que a gente tem visto, é algo que a gente que nós temos vivido. Então, assim, não tem nada assim de coisa, porque está muito claro as coisas ultimamente. E a igreja está batendo bastante sobre isso. Nós, como igreja, nós estamos estudando bastante, nós estamos lendo bastante, nós estamos nos preparando, né, para os ataques. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, a irmã, né, Elma, aí assim, isso aqui a irmã vai entender o que aconteceu de um tempo para cá, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso foi lá no tribunal, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou, em outubro daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, eles criaram uma lei para dar parâmetro aos cartórios para que, se fosse dois homens lá para se casar, o cartório tinha que casar, porque tinha uma lei, tem uma lei. Em 2011 eles criaram essa lei no tribunal. Então, quer dizer, o cartório não pode negar, porque até alguns anos atrás, até no cartório só se reconhecia caráter heterossexual. Mas aí foram lá, né, os enviados, foram lá, criaram uma lei, registraram, para que quando chegasse lá 2 homens ou 2 mulheres, fosse considerado um casal. São considerados casal pelo cartório. Chega lá, eles têm que casar normalmente, numa união estável, tem que aceitar sem nenhum tipo de recriminação. Então tem uma lei, né, para isso. Porque a gente não reconhece, né, a palavra de Deus, né? Ali estão as pessoas completamente sem entendimento da palavra que Deus dá, que Deus deixou, que Deus ensina. Isso, mas e tem-se uma lei que eles foram lá e criaram, que
precisa ser seguida. E quem não seguir, ela é processada, né? Estão querendo criar agora para a igreja. Já tem. Já tem? Já tem essa igreja. Mas ainda não foi Não, aprovado. eles estão querendo criar uma lei que obrigue as igrejas a fazer o casamento religioso. Qualquer igreja, por exemplo. Se um casal chegar aqui e quiser que a pastora faça, ela é obrigada. Se tiver essa lei, ela vai ser obrigada, assim como os cartórios são obrigados. Independente do que ela queira ou não, que ela acha mais. Agora, se a pessoa sabe que a igreja não aceita, para que a pessoa vai fazer um casamento na igreja cristã? Faz em outra igreja, faz num salão, chama para Quer dizer, para voltar, é para a família, é os enviados. os gadarenos. Lá de Gadar. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre o cristão, principalmente nos evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. E aí eles vêm também, né, com a sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Neste aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é gênerica, quer dizer, então é a mesma coisa, né? A mesma teoria. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. E isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também como negação às leis biológicas, que define o sexo masculino e feminino. Ou seja, a pessoa não binária, ela não é homem nem mulher, ou é as duas coisas, ela se define. Ela é o que ela quiser, né? E a gente vê algumas pessoas que se definem aí assim. Uma hora ela é homem, ele é homem, outra hora ela é mulher, outra hora está com os dois, enfim, gente. Pastora, e quem está casando agora, igual a igreja, nós temos a nossa lei, né? A lei de Deus. E vai lá na maternidade, tem o seu filho, tem a sua filha. Quando chega no cartório não tem sexo definido, porque não pode botar nome se é menino ou menina. Essa é outra lei, né, que eles estão criando também. Eu acho que ainda não foi aprovada totalmente, ainda não saiu, mas estão tramitando também, para que a criança mais tarde, ela que se defina, ela que diga se ela é homem ou mulher. Sendo que isso daí é, assim, não é nem na questão, assim, nem só cristão. Eu acho que assim, né, é algo social, porque não tem como você gerar uma criança e a criança ali, ela que se define o que ela é depois mais tarde. Não. E quando ela nasce com órgão genital. E ali define se ela é homem ou mulher. Então, pastora, está até muita polêmica aí nas redes sociais, por quê? Porque acontece com esse negócio de não binário, qualquer pessoa pode ser o que quiser. E isso aí vai dando muitas brechas para muitos pedófilos, pessoas mal intencionadas, porque agora eles estão querendo, até como tem o deputado Nicolas, ele fala, gente, quem é não binário, então faz um banheiro para o não binário. Por quê? Eles querem que a gente aceite, imagina, eu estou dentro do banheiro, estou um homem lá no banheiro. Aí meus filhos são meninos, mas a gente que é mãe, quando a gente vai no banheiro, a gente não leva o nosso filho no banheiro masculino. A gente leva o nosso filho pequeno no banheiro das mulheres.
quando eles crescem e têm autonomia, eles podem ir sozinhos. Mas a gente não leva por quê? Porque a gente não pode confiar no nosso filho. E também porque você, como mãe, é mulher. Isso. Então você não vai entrar no banheiro de homem, Isso. onde está cheio de homens ali. Exatamente. Né? Pelos meninos não tem problema, porque eles são do mesmo sexo. Isso. Mas você, como mãe, você não vai entrar no banheiro feminino. E aí, eles querem, mas já tem pessoas aí sofrendo bullying, pessoas apanhando, teve um caso aí de pessoas que apanharam aí porque entrou no banheiro, e eles querem, tipo assim, já que a lei fez isso, existe agora o não binário, amém. Então que faça coisas para o não binário. Não vai existir mais calça nem saia, porque calça é para homem e saia é para mulher. Então inventa um outro tipo de vestimenta, nem igual a polêmica do rosa, do azul. Inventa o verde para não binário, pronto. Porque aí tudo eles querem mudar. Então inventa um banheiro para o não binário, porque aí fica essa confusão. Aí os pedófilos vão lá, tem menina, tem criança. Porque eu posso usar qualquer banheiro. Não tem distinção, qualquer pessoa pode. E nessa lei está aumentando a pedofilia, está algo assim. E com isso vem outras afirmativas da parte deles, e a sociedade está do jeito que está. E tudo isso para o que? Atingir a família. Para acabar com a família. Para acabar, né, com o modelo que o Senhor deixou, que é um projeto excelente da parte do Senhor. Né? Mas existe um princípio bíblico. A gente precisa saber dessas coisas que estão acontecendo na sociedade, no mundo. A gente precisa saber, a gente precisa saber sobre essas leis para poder também ensinar nossos filhos. Para poder levar para eles. Porque como você tem seus filhos pequenos ainda. Eles vão pegar um mundo aí que só Cristo mesmo. Né? Você realmente assim, vai ter um trabalho aí para frente. Né? Alguns irmãos aqui, os nossos filhos são maiores, então já tem um entendimento, já sabem saber o que é certo e errado, a gente já ensinou. Né? Mas quem está começando agora com as crianças, vai ter um trabalhão aí. Né? Ainda imagina aqueles que ainda vão ter filhos. Né? Mas o Senhor é conosco. Ele deixou aqui, a palavra dele está imutável. Ele deixou aqui algo que a gente vai ensinar, que a gente vai orar, e o Espírito Santo vai convencer. Por isso a importância de estar com os nossos filhos ensinando a palavra de Deus. Trazendo na EBD, porque aqui a gente se ensina, porque eles vão para a escola e vão ouvir o que eles estão falando. Porque o mundo secular fala. E as professoras, algumas delas, sem aceitar, são obrigadas praticamente a ensinar aquilo que o MEC... O professor do meu filho, entendeu? Ele é homossexual. E aí, eu vou saber o que ele está ensinando dentro da sala para os filhos. Pois é. Mas aí é que a gente tem que ficar atento. Quando chega em casa, sentar com os filhos, perguntar, conversar, instruir. A palavra do Senhor fala, né? Para a gente ensinar a criança o caminho que deve andar. E como é que a gente ensina? Levando. A gente vai ver aqui em Deuteronômio, fala a respeito disso. Como é que a gente ensina? Ensinando o caminho, andando, assentado, em pé. A palavra do Senhor nos orienta a ensinar. Porque princípios bíblicos para a família sólida. Para ter uma família sólida, temos que seguir os princípios bíblicos. Mas não é só a criança que sofre ataque, não. Homem, eles vão no banheiro, chega lá, eles também sofrem ataque. Porque ali dentro do banheiro, se entrar um casal, esse negócio aí, eles ficam ali mesmo. Aí quando entra um homem sozinho, ali é o ataque no homem. Aí muitos saem dali, porque não aceita. Sim, ainda tem isso também. Né? Aí a violência, entra a violência, aí fala que é homofobia, enfim, né? Várias coisas. Mas princípios bíblicos para uma família sólida. O nosso papel, irmãos, o papel dos pais. Quem é pai aí? Quem é pai, né? Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão
de transmitir valores ao seu filho. Deuteronômio 6. Vamos ver aqui, Deuteronômio 6. Alguém vem para mim, por favor? Fala a respeito disso. Moisés instruindo. Escreveu 6, do 6 ao 9. Pode ler? Pode. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Orientação dos pais para o filho. Está andando, está falando a palavra. Essa é a orientação do Senhor, para que os filhos aprendessem. Está sentado, está falando a palavra. Está deitado, está falando a palavra. E assim, o tempo todo, o tempo que você tiver, fala da palavra. Fala a palavra, ensina a palavra, canta a palavra, o tempo todo. Essa é a orientação para que a gente possa ter uma família sólida. E aí ele continua, a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Aí Provérbios 1, esse é o papel dos pais. Provérbios 1, 8, 9, vai falar dos filhos. Alguém lê para mim aí, por favor. Provérbios 1, versículo 8 e 9. Os pais têm o seu papel e os filhos também, de receber a palavra, de obedecer a palavra. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não te deixes a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Ou seja, será honrado com a palavra. Então, pais ensinam, filhos, ouve, atente, obedeçam a palavra que lhe é ensinada. Então, isso sim, os pais ensinando, os filhos obedecendo, família sólida, família abençoada. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A gente vê isso aí direto, né, gente? Família desestruturada. Filhos gritando com o pai, filho querendo ensinar o pai, pai querendo arrebentar o filho, xingando o filho, amaldiçoando os filhos. E a família desestruturada, família que um pensa uma coisa, outro pensa outro, não tem nenhum tipo de norte nessa família. Bem, pastora, essa semana a gente estava no médico, aguardando nossa vez, e chegou uma mãe com uma menininha, aproximadamente 3, 4 anos, e a menina não quis sentar na frente. E ela não quer ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Só tinha lugar ali. E a mãe não tinha ficado, eu não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui. E enquanto a mãe não saiu, ela não parou. Aí tu olha, cara, com 4, 5 anos, se tivesse, tá fazendo isso, quando chegar com 10, 15 anos. Aí a gente, assim, que somos um pouco mais antigos, a gente fica, né? O quê? Ai, gente. Tu vai ficar aí, pronto. Tem mãe apanhando de filho. Tem, mas é porque começa desde pequena, a mãe não educa. começa aquela coisinha, aquela brincadeira de filho, batendo no pai. E começa a vir. E se você ensinar a criança, eu de vez em quando eu converso com o meu esposo, e ele reclama algumas coisas lá dos meus filhos, ou do filho dele, reclama comigo, eu falo para ele, o nosso papel é ensinar, filho. Nosso papel é ensinar. Ah, mas eu já falei, vamos falar de novo. Enquanto estiver em casa, quando estiver aqui, a gente tem que falar. O papel dos pais é ensinar. Não diz assim, depois que tiver grande, não. Você continua, porque quantos filhos sentam, até velhos, né? Sentam para pedir orientação aos pais, porque sabem que os pais vão nos ensinar. Sabe, tem orientação. Eu gosto de ouvir muito essa emissora durante a madrugada, Fala que eu te escuto. E estava passando sobre esse texto. As crianças batendo no rosto da mãe, e a mãe não faz nada, e faz o que bem quer, até o filho do príncipe, filho neto da rainha,
papel dando no rosto da mãe. E ela não fazendo nada. Acho engraçado, né? O problema é que é pequenininho, não sabe o que está fazendo. Por isso mesmo que a gente tem que orientar, não pode. Não pode. Porque quando você começa a falar, você começa a mostrar o limite, a criança aprende. Mas depois, vai fazer como essa criança. A pastora falou, e muitos outros que a gente vê aí. E não respeitar Adulto. os pais em casa, não vai respeitar ninguém fora da casa dele. E aí os pais passam vergonha, né? Na escola, vai ter um professor. Não sei como eu meu primeiro neto, segundo, aí quando veio o sobrinho neto também, todos vieram no meio do meu rosto, quando veio na mesma altura, meses. Baixa a cabeça, chora, nunca mais repete. É dessa forma. É dessa forma. Bateu, levou. Porque ele é didático. Ela mordia as pessoas. A gente brigou com ela. Aí ela falou assim, você tá me falando, minha mãe, você não tem nariz. Ela não tem graça não. Aí ela falou, se você me mordeu, eu te mordo também. Aí ela ficava rindo. Aí ela falou, mordeu ela. Aí eu falei, eu te avisei, se você me mordeu, eu também ia te morder. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas isso aí você está se trocando com a criança, não, porque se ninguém colocar em vez, ela parou, ela até hoje ela já tem 30 anos, mas ela desde isso foi, ela tinha 6, 7 anos. Ela até hoje ela olha torto para minha mãe, mas ela tinha farinha. A mãe dela, ela já foi até para bater, mas minha mãe só olha assim. Morde qual foi? É um ensinamento, né, gente? Tudo é ensinamento. Poderia não chegar a esse ponto, de precisar de outra pessoa morder. Isso. Se os pais tivessem dado um limite desde morrer. Não pode. Não, gente, o não, ele tá, e tem que estar desde o início da nossa vida. Eu tenho um bisneto, Sabe? que ele fez Ensinando. 1 aninho, aí ele bate no pai, o pai acha engraçado. Eu falei, olha, Luquinha, o dia que você me bater no meu rosto, ele, com um mês ele vai batendo, o pai vai batendo. Eu já falei pro meu neto, você tira isso dele, que é feio. E o dia que ele vier, você vir batendo no meu rosto, vai apanhar. Ele olha assim pra mim. Eu nunca vi. Porque ele sabe que, né, tem limite. Então, assim, a gente tem que ensinar. Nosso papel de pais, ensinar. E os filhos se atentar para aquilo que ouviu. Saber que o que lhe é ensinado é para o seu bem. É como nós lemos aqui em Provérbios, vai ser como um diadema na sua cabeça e colar para essas pessoas, ou seja, a honra. Vai ser de honra, o ensinamento que recebe dos seus pais. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina nesse aspecto de alguma forma. Os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. Ou seja, hoje em dia a gente vê essas coisas todas acontecendo por falta de ensinamento. Muitos pais muito ocupados, porque tudo começa com os pais, né? Porque a criança, ela começa a aprender aquilo que o pai ensina. Então, assim, hoje a gente vê algumas coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo no seio da família, no seio da igreja, irmãos. Famílias também, alguns filhos que chegam e não respeitam a igreja. A igreja no todo, a igreja como instituição, a igreja como templo. Não respeita porque não é ensinado em casa. Crianças que chegam e fazem um monte de bagunça, correm dentro da igreja, pula, sabe? Querem ir bater nos outros porque não é ensinado em casa. Eu estava falando sobre isso, né? Porque tem vezes que as pessoas da igreja ou pessoas de qualquer outro lugar têm que estar educando o filho dos outros. Assim, é muito vergonhoso para um pai. Se eu não tenho filho, você não tem um filho, e eu estou vendo que outra pessoa está tendo que brigar com ele, fazendo o meu papel, vai ficar com a minha cara no chão. E tem pessoas que não têm a mínima vergonha. Vem igreja por aí que você vai ver, gente, cadê a mãe dessa criança? Eu me lembro que uma vez eu fui trancado dentro do banheiro com uma garrafa d'água, dentro da igreja, mas eu pegou a chave com o porteiro, me trancou lá para poder ficar lá, porque já que eu queria estar toda hora no banheiro, ela me trancou no banheiro. Você foi depois? Parei com isso. Cada um eu não faço isso, não
o tempo inteiro no banheiro. Irmão, Isso com 6 anos de idade. Na igreja onde eu era, tinha uma mania, os irmãos têm tudo, os filhos, né, quando começavam a correr, não começavam, porque começavam parava. Quando começava a correr, algumas mães, quando eles chegavam, não conheciam muito bem o pastor, aí falavam, vou falar com o pastor aí. Ó, o pastor vai brigar contigo. Ó, o pastor ficava observando aquilo. Quer dizer, o pastor que era ruim, né? A mãe me ensinava, aí eu vou falar com o pastor, né? Porque o pastor que fica com cara de ruim para a criança. Uma vez o pastor me pegou o microfone e falou assim, olha só, se você não educa seu filho em casa, você não vem terceirizar na igreja, não. Chega pro teu... Na IBD, estava cheio de gente, falou assim, não tem esse negócio de pai pegar e falar para o pastor assim, falar para o seu filho assim, que eu estou ouvindo por aí, eu vou falar para o pastor, não. Eu sou pastor, não sou pai dele. Então, os pais que cuidam dos seus filhos. Se estiver correndo na igreja, eu vou chamar a atenção dos pais, não é da criança, não. Olha, ele deu uma bronca, ele sempre dá essa bronca lá. Mas é essa, né, pastora? Não é essa. Parou. Porque tem pais que terceirizam. Ah, eu vou falar com o pastor. Aí leva lá para a pastora. Aí a pastora que me diz, não vai brigar nada. Você que toma vergonha na cara, vai ensinar seu filho em casa. Né? Segurar seu filho em casa. Ensinar ele que está dentro da igreja, que isso aqui tem que ter respeito. É igual criança, quando a gente vai na condução, alguém oferece um biscoito, oferece uma bala, oferece uma banana, uma laranja. Eu nunca deixei pegar, nada de ninguém. Só pegava se eu permitisse. E não pegava. E não pode deixar pegar. Não quer não. Tem que ensinar, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né, irmão? Não sabe a maldade. Porque tem pessoas que são maus e a gente vê casos aí que acontecem, de pessoas que comeram, né, alguma coisa e depois aconteceu alguma outra coisa pior. Então, assim, é ensinar. Nós temos que ensinar os nossos filhos para que, chegando na casa do Senhor, isso aqui é igreja. Se for chegar, antigamente, agora eu não sei, né, mas antigamente falava-se muito sobre a igreja católica, o respeito que se tinha. Ninguém falava nada. Ouvia ali a missa quietinho, mas os templos evangélicos, não, conversa, é venda, é não sei o quê. Gente, a gente está... Então, assim, tudo começa pelos pais. É dentro de casa que se ensina. Mas tem algumas igrejas que as irmãs levantação, passa assim. Isso é falta de respeito. Eu tenho que falar. Um versículo que eu gravei na minha cabeça. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Treina os teus ouvidos e a boca mais menos fala. Até por isso que eu fiz um vídeo uma vez, eu falei, irmão, quem quer beber água, não beber água? Quem quer beber água? E jovem não fica lá na cantina, não. O culto é aqui dentro. Olha, ainda está com igreja. Quando começar a falar, eu quero beber. Mas assim, e é algo, gente. Água que eu também quero E é algo que a gente precisa respeitar, precisa guardar, porque se você for em alguns departamentos aí, você tem que ir numa audiência, se você entrou ali para ouvir ou para ser julgada, enfim, você fica sentado ali até terminar a audiência. Desliga o celular, exatamente. Não fica se conversando. Agora entra na igreja, gente, na hora da palavra, aí a pessoa dá vontade de ir no banheiro. Irmão, em nome de Jesus, você não consegue ficar. Claro, tem alguns irmãos que tomam remédio, isso daí, né, não é nem... Não vamos falar sobre tem irmãos que tomam remédio, outros até que não tomam remédio, mas tem que precisa ir. Às vezes dá vontade mesmo você estar segurando, mas uma vez ou outra, agora todo dia, toda vez que tem culto, e na hora da palavra, graças a Deus aqui não tem isso. E estou falando de verdade. Porque algumas igrejas, aonde a gente vai, irmãos, eu mesma já teve uma vez que eu peguei e falei com meu irmão, porque meu irmão tem esse costume. O que está acontecendo? Falei que eu chamei a atenção dele. Ele, irmã, eu falei, não, você está pegando o Senhor, Jesus, para com isso, isso é espírito. Aí eles falam de tudo, né? Mas a gente precisa respeitar. Fala, Gabriel. Uma coisa que eles falam sobre estar num lugar, está em cima da casa do Senhor, está lá aquele burburinho. Vou apresentar meu exército, um silêncio terrível. Porque antes do Israel chegar, quando ele chegou em campo, a gente ficou mais com medo ainda de falar. Qualquer coisa que a gente falasse poderia ser algo ruim. Você deve ficar com medo até do pensamento. Não, Né, Alain? Então, assim, irmãos, a gente precisa
Esse versículo que o Cauã falou, eu via muito isso também. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não inclina mais o ouvido, porque oferecer sacrifício de tolo. Porque tu ficar falando, ficar aqui, enfim. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Né? Onde eu parei, né? No meio dessa guerra cultural na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive têm o dever moral de dar a conhecer os seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã, ou seja, o nosso papel. A gente não pode ficar neutro, a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, a gente tem que sentar, conversar, porque se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer do jeito dele. E aí depois você vai ser cobrado por ele, pela criança e por Deus. Então, o nosso papel como filhos, como pais, é ensinar. Né? Aí nossos filhos já estão grandes, eles têm que ensinar, mas a gente também tem que orientá-los. E orientar os nossos netos que vão vir também. Como é o modelo da família cristã. E o papel da igreja? Né? Os pais têm esses papéis e o papel da igreja. Alguém já disse que família forte fazem igreja forte. Contudo, o inverso também reflete a verdade. E é verdade. Né? Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é a extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica. Mas é mesmo. Onde a família pode ser curada. A missão da igreja também é a missão da igreja também curar uma sociedade doente. Como é que a igreja cura a sociedade doente? Curando a família. Curando aqueles que estão aqui. E quando nós sairmos com o teu testemunho ou com uma oportunidade, você começa a curar também a sociedade. Começa a curar uma pessoa, uma família, você curar outra, aquela curada cura outra, e aí a gente consegue curar a sociedade. Mas para isso nós precisamos ser famílias como igreja curada. Não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. Ou seja, irmãos, a gente precisa, para curar outras famílias, para poder abençoar a sociedade, aquelas pessoas que vivem do nosso lado, nós precisamos ser curados como família, como crentes. Nós precisamos ser uma família que nosso testemunho alcance outras famílias, onde as pessoas sintam prazer de estar conosco. Porque, como falou aqui, não adianta a gente ser uma família distante do que está acontecendo no mundo. Eu tenho um parente, mas ele tem uma outra prática de fé. Então ele fica lá e eu aqui. Como é que eu vou curar ele? Se é minha família, mas eu não tenho contato, não tenho aproximação. Então a gente tem que atentar para isso. Nós precisamos ver, olhar para os nossos lados, como é que eu vou curar aquele outro, como é que eu vou levar a palavra do Senhor, se eu estou distante disso, se eu acho que não devo ficar muito perto, porque ele tem uma outra forma de pensar. Não, a gente só vai saber, a gente só vai poder falar se a gente tiver contato. Claro, com mansidão, como nós temos aprendido, com sabedoria, com discernimento de espírito, que isso é muito importante, mas a gente tem que falar, mas saber como falar. Mas para isso eu preciso estar próximo, preciso estar ali no meio, preciso estar, sabendo ter contato, para que ele seja curado. E alguém quer falar alguma coisa antes de
E a gente para a conclusão? Irmão, está todo mundo muito quieto hoje. Então, a aula, né, está bem explicada, né? Pastor, uma coisa também que eu acho, que assim, tem muito a ver com a igreja, outro dia até que nós, como pais, a gente tem que conversar com os filhos, porque a igreja antigamente era muito assim, tudo é um tabu, não pode falar nada. Então, as pessoas crescem dentro da igreja, porque não pode falar isso não, dentro da igreja. E as pessoas vão crescendo, se a igreja não fala, eles vão aprender lá. Eles vão aprender lá fora. Se os pais que estão na igreja não também, como a irmã falou assim, eu não sei o que é isso. E porque a geração dela não existia realmente isso. Se existia, ela ficava muito lá porque ninguém falava. E aí nossos filhos vão aprender onde? Na internet, na escola, com um amigo, porque não tem como a gente tirar eles do mundo e trazer só para o mundo que a gente dá da igreja. A gente vive no mundo. Então a gente precisa orientar eles dentro da palavra de Deus. Como a gente vê jovens na igreja, adolescentes, abandonando tudo e se entregando. Você fala, não, eu sempre fui assim. Talvez não teve aquela conversa, você cada um cresce, toma sua escolha, mas várias vezes eu estava dando aula para as crianças e as crianças adolescentes falam de uma maneira como fosse algo normal. Não é algo assim, nossa, meu Deus, não, nossa, sério, tipo, eles não se espantam ao descobrir que aquilo é errado. Não, eles acham que é normal. Por quê? Porque a escola, o mundo fala, não, isso é normal, tem gente que é assim e pronto. Então a gente como pai tem que falar, não, isso não é normal, isso é errado, vai contra os princípios. E as pessoas falam, aí eu falava, o que vocês acham disso? Eles falaram, normal, nada a ver, cada um pode escolher ser o que quiser. Eu falei, não, a palavra de Deus não fala que isso é normal, isso é errado. A gente tem que orientar nossos filhos. Dentro da igreja a gente precisa também. Exatamente. Tem o papel da igreja e tem o papel dos pais, né? Tem coisa, a gente, até numa das aulas que eu dei aqui a respeito da imoralidade sexual, nós falamos a respeito disso, né? No tempo da minha mãe, quando eu era adolescente, quando eu era criança, adolescente, jovem, não se falava em sexo na igreja, porque era um tabu. Era uma palavra que só que não se falava, mas acontecia. Mas aí o que aconteceu? Eu já fui crescendo, já tendo uma mentalidade um pouco mais aberta. Então eu já sentava com meus filhos, algumas coisas, e até hoje, e explico. Então tem papel que é meu, como mãe. Do pai e mãe crente. Pai e mãe, isso. Não, mas a gente está falando no contexto, no nosso contexto. E tem papel da igreja. Então, assim, e eles estão aprendendo mesmo aí fora. Aí depois a gente fica com cara de, aonde você aprendeu isso? A televisão, hoje todo mundo tem acesso à internet, ela explica do jeito que eles acham que é. Então, assim, nós temos nosso papel como igreja, assim, de ensinar a palavra e principalmente de orientar os pais a sentar com seus filhos e conversar com seus filhos sobre a sexualidade. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar do jeito deles. Né? E eles vão achar que é normal. E aí, quando você for falar alguma coisa, fala, não, mas eu aprendi assim. Entendeu? Então, assim, tem sim o papel da igreja, mas tem o papel nosso como pais também. Irmão Sérgio? Aqui na revista Professores, no plano de aula, a senhora é professora, não é? A revista da senhora? Sim. No plano de aula, na conclusão da lição, aplicação, a nossa família é o bem maior que Deus deu. Nesse sentido, a lição nos convida a um compromisso com Ele e a nossa família. Incentive a classe a orar pela família, estabelecer uma meta de ensinar a
nossos filhos. Os filhos só vão fazer, gente, a gente é um exemplo. Nós somos exemplo. Meus filhos, eles vão fazer o que eu faço. Se eles me verem lendo a Bíblia, eles vão se interessar em ler a Bíblia. Vão querer saber. Mas se eles não me verem lendo a Bíblia, eles não vão ler. Se eles não me verem orando, eles não vão orar. Vão achar que a vida é assim, que a gente vai levando a vida assim. Então nós principalmente aqueles que são criança ainda, não nos isenta dos nossos que já são grandes, porque nós tivemos o que nós ensinamos. Se foi por bem, se foi por mal, nós vamos ser cobrados também. Mas assim, aqueles que estão vindo aí agora, que têm seus filhos pequenos, eles vão falar o que houve dentro de casa. Não é dessa forma? Se você falar uma coisa lá, chegar na rua, eles vão falar. E achar que é normal. Porque os pais falam. Vão pegar a Bíblia, vão ler a Bíblia, se eles acharem que é normal ler a Bíblia. Porque os pais lêem. Então, assim, a gente tem que incentivar nossos filhos, nossa família. Como o Dom Sérgio leu ali, é tempo de nós lutarmos pela nossa família. E lutarmos pela nossa família é isso. É ler a palavra junto, é orar, porque o mundo está vindo com força total para acabar com a família. Eles vêm armados até os dentes. Tu vê, é tanta teoria que se levanta, é tanta forma de família, é tanta coisa que se levanta. Quando já não se tem mais, eles inventam. Nos Estados Unidos tem uma lei que o pai não pode entrar mais no quarto do filho ou da filha. Se entrar, a filha pode processar o pai, pode processar a mãe. Tem de quarto na casa. Aí você para e pensa numa coisa dessa, gente. O que nós aprendemos? O que nós, desde criança, gente, são pais. Hoje em dia você não pode mais eu pegar o celular do teu filho, vai para ver o que tem. É minha privacidade. O filho fala, é minha privacidade. A mãe não pode sair com adolescente porque eu não vou pagar mico. Tem uma pessoa que eu conheço que o avô deu o celular para o filho e ela está 2 anos sem celular. Quando ela pede o celular para o filho, estou jogando. Eu olho assim, eu falo assim, você já tinha quebrado esse celular. Pai, toma seu celular, porque se você quer que vai quebrar. Pois é, e aí se você for ser radical, aí eles vêm e colocam, porque eu vou falar para você tutelar, porque você não pode fazer isso, você não pode aquilo. Gente, isso tudo começou quando eles pegam e falam assim, olha, os pais não podem corrigir mais o filho. O pai não pode mais bater no filho. Claro, a gente sabe que haviam pessoas que espancavam. E aí, é meio usar o meio termo, espancar. Mas hoje em dia, se você brigar com a criança na rua, já está todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. Se tu bater, pronto. Não pode bater nele. E aí vai chamar até a polícia. E graças a Deus que a gente já cresceu. Porque eu ia apanhar mesmo na rua e ia ficar por isso mesmo. Mas assim, não precisou disso. Não precisou. Era só o olhar da minha mãe. E olha que meu pai nunca foi cristão. Pastora, eu tive uma do meio que eu tinha que segurar assim. Ou eu segurava ou ela matava do dedo debaixo do carro. Aí eu pegava, ela puxava o braço, eu estou segura. Se eu largasse, se eu desse rédea para ela, eu tinha que correr atrás dela. Quanto mais eu corria, mais ela corria. Eu tinha que pedir às pessoas para segurar. Aí quando a pessoa entendia que eu queria pegar ela, aí segurava para mim. Aí quando ela chegava perto de mim, eu tinha que segurar. Quando ela teimava, eu pegava o chinelo e pá. E até hoje ela respondeu o quê? É só bastar ter uma filmadora. Sim, verdade. Então a gente vê assim, a gente tem que levar o ensinamento bíblico. O que a Bíblia nos ensina a respeito da família? O respeito do pai com o filho, dos filhos para com os pais. Porque o respeito são múltiplos. Não é só de um lado. Então assim, mas respeitar, porque aí os filhos vêm, porque você tem que me respeitar. Mas é respeitar dentro da palavra de Deus, é respeitar também o filho, principalmente os pais. Então assim, a gente tem que ensinar o que a Bíblia fala.
E a conclusão, que o Maicon já me ali, a conclusão fala assim: chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob o ataque. Desjuízos sutis procuram desconstituir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como os do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. O engodo do diálogo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos colocar na nossa família, nossos filhos, que não tem esse negócio de fazer alguma coisa de diferente para turbinar o relacionamento. Não. A palavra do Senhor fala de fidelidade. E fidelidade na família também. Porque quando se acontece algo dentro do casal, aquilo ali alcança a família, atinge a família. Então, irmãos, vamos aprender mais um pouco, como o escritor está dizendo aqui, né, no final do ensinamento bíblico. A Bíblia nos ensina como instruir a nossa casa, a nossa família. Porque com certeza vai ser uma família nos preceitos de Deus, vai ser uma família sólida, como foi lido aqui, uma família firme, uma família que o Senhor tem prazer. E família forte, igreja forte. Igreja forte, sociedade forte. Nós temos um papel importante na sociedade, irmãos. Às vezes a gente pensa que não somos só a parte, nós não estamos a parte da sociedade, não. Por que a sociedade implica tanto com a família cristã, com a igreja? Porque eles querem ser igual à igreja, só que não conseguem. Esse é o X da questão. Nós não somos pessoas à parte, mas nós somos uma parte da sociedade importante, que o mundo ainda está, a sociedade ainda está de pé por causa das famílias da igreja. Então, como famílias, vamos estreitar esse relacionamento dentro de casa, para quando chegarmos na igreja, estejamos fortes, para quando sairmos, refletir uma família de Cristo. Projeto que deu certo. Para quando nós sairmos, a igreja, a sociedade, olhar e falar, um projeto que deu certo. O Senhor começou e até o final vai dar certo. Não somos projetos falhidos, mas somos projetos perfeitos. Porque foi o próprio Deus, é um projeto divino. Foi o próprio Deus que nos criou. Tudo começou lá no princípio, pelo próprio Deus. E até o final da igreja na terra, vai dar certo sim. Porque o Senhor está conosco, Ele nos instrui. Nós não estamos jogados no mundo, mas nós temos aqui a palavra do Senhor que nos ensina. Amém? Que o Senhor nos abençoe.